Graça e paz, meus amados, bom dia! Estamos de volta com mais um Café com Fé. E que bom que você está aí, que bom que você tem assistido a esses vídeos. Eu fico feliz pelo privilégio que tenho de poder compartilhar todos os dias, todas as manhãs, uma palavra de Deus para a sua vida. O tema que nós temos para conversar hoje é um tema que eu diria, pelo menos para mim, um tanto quanto desafiador, porque hoje é uma palavra de confronto, é uma palavra que tem por objetivo nos tirar da zona de conforto, nos apresentar um desafio para que realmente nós possamos viver uma vida extraordinária. Lembrando que nós ainda estamos em setembro, estamos dentro da campanha do Setembro Amarelo, uma prevenção contra o suicídio, uma campanha que vai falar sobre a importância de se ter uma boa saúde mental. E todas as mensagens que eu estou ministrando aqui esse mês, elas nos levam a refletir, a pensarmos um pouco na nossa vida e o que é que nós podemos fazer para transformar a nossa vida numa vida extraordinária. Então fique comigo, que hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido da Bíblia. Nós vamos falar de Abraão, logo depois da vinheta. Não saia daí. O texto que nós vamos usar como base para hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 21, e eu quero começar apenas com o finalzinho do verso 12, que diz assim: Deus estava conversando com Abraão e ele fala assim: em Isaque será chamada a tua semente. Eu vou repetir: em Isaque será chamada a tua semente. Eu mencionei esse texto porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o grande desafio que Abraão enfrentou quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho. Então eu fiz questão de ler esse texto para que você entenda que aqui Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que a semente dele seria reconhecida a partir de Isaque. Mas olha só, quando nós vamos agora para o capítulo 22, nos versos 1 a seguir, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que Deus prova a Abraão e diz: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus disse a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ou seja, em outras palavras, para ser bem objetivo, Deus manda Abraão matar o próprio filho. Oferecer em holocausto significa sacrificar, significa matar. Agora, vamos ver como que Abraão se comporta diante de tal pedido. No verso 3, o texto vai dizer: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus empregados e Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então eu quero chamar a sua atenção para você acompanhar comigo e tentar visualizar, tenta imaginar. Deus faz uma promessa para Abraão, fala que naquele filho Isaque a descendência ou toda a semente de Abraão seria reconhecida, e agora de repente Deus fala: agora você pega esse teu filho e mata. Então olha só, primeiro, Abraão não disse nada para ninguém, ele recebeu aquela ordem da parte de Deus e ficou calado, não disse nada para ninguém. No dia seguinte, logo pela madrugada, ele já obedeceu sem hesitar, ele já levantou, já preparou o jumento, já preparou a lenha, já pegou o filho e saiu sem falar nada para ninguém. Agora, se nós pegarmos a Bíblia e começarmos a ler toda essa história, nós vamos perceber que a viagem que ele faria da sua casa ou da sua tenda, de onde ele morava,
até o lugar onde ele deveria sacrificar o seu filho, levou 3 dias de viagem. E durante esses 3 dias de viagem, ele manteve a certeza absoluta de que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Tanto que ele foi fiel e obediente até o final. Algumas das evidências que mostram essa fé, que mostra essa certeza absoluta, é que assim que ele chega no local do sacrifício, ele fala para os empregados que estavam com ele: fiquem aqui, que eu e o moço subiremos para oferecer o sacrifício e voltaremos para vocês. Então, só nessa expressão subiremos e voltaremos já demonstra o quanto ele tinha plena convicção de que Deus daria um jeito para que Isaac não fosse morto. Senão ele não teria dito isso. Então, essa é a primeira evidência. A segunda evidência é que na subida para o monte, o próprio filho olha para ele e fala: pai, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão então olha para o filho e fala: o Senhor proverá para si, ou o Senhor proverá para você o cordeiro. Mais uma vez, Abraão dá evidência da sua obediência. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção nesse texto? É porque eu entendo, eu aprendi, estou tentando aprender isso todos os dias e quero compartilhar com você para que você também aprenda, é que nós nunca receberemos algo extraordinário se não estivermos dispostos a sair da mediocridade. Como assim? Veja que desde o começo, Abraão, ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa que morava em Ur dos Caldeus, juntamente com sua família, com seus parentes, estava numa zona de conforto, estava vivendo uma vida tranquila, estava na média, como todo mundo. Deus então agora fala com ele e diz: saia da sua casa, saia do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qualquer pessoa sensata, qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa natural diria não a essa proposta. Como que eu vou sair da minha zona de conforto? Como que eu vou abandonar minha família? Como que eu vou para um lugar que eu nem sei para onde é? Mas a Bíblia diz que com Abraão foi diferente. Abraão simplesmente sai e começa a andar sem rumo, sem saber para onde ia. Então, a primeira coisa, ele já saiu da média, ele já saiu da zona de conforto, obedecendo a voz de Deus. Uma segunda atitude extraordinária que Abraão demonstra nessa história é que quando Deus o chamou e fez essa promessa, ele tinha 75 anos de idade. Mas a Bíblia vai dizer que quando Isaac nasceu, ele estava com 100 anos, ou seja, demorou 25 anos para que a promessa se cumprisse. E durante todo esse tempo, ele permaneceu fiel e continuou esperando no Senhor. Agora, o terceiro desafio, e eu diria que foi o pior de todos, que realmente mostrou o quanto Abraão não era uma pessoa medíocre, o quanto Abraão não era uma pessoa comum, não era uma pessoa normal, é que quando Deus pediu o seu único filho, ele entregou sem hesitar. Agora, veja, se nós que conhecemos um pouco a história, sabemos que Isaac não era o único filho de Abraão. Ele tinha Ismael com Agar. Só que Ismael era o filho de uma escrava. E Abraão não tinha tanto amor por Ismael como ele tinha por Isaac. Tanto que o próprio Deus fala: eu quero o filho que você ama. Deus foi bem taxativo em dizer isso. Eu quero o seu único filho, o filho que você ama, que é o teu filho, junto com a tua mulher, que também você ama. Então, Deus pediu para Abraão aquilo que era mais importante para ele. Agora, quando nós olhamos para isso, a primeira tendência é que nós tentamos entender Deus. Por que Deus faria isso? Por que Deus pediria algo tão terrível para um homem? É que, na verdade, Deus ele havia feito uma promessa, e eu quero que você foque
na promessa que Deus fez a Abraão. Deus não falou para Abraão: olha, você vai casar, vai ter uma esposa, terá vários filhos e vai viver feliz para sempre. Não. Deus falou para Abraão: você será o pai de uma grande nação. Então a promessa não era uma promessa simples. E Deus e Abraão ouviu essa promessa e guardou no seu coração, e ele falou: poxa, eu serei pai de uma grande nação. Agora veja, Deus falou: eu farei com que você seja o pai de uma grande nação. E assim que ele faz essa promessa, o cumprimento dessa promessa começa com o nascimento de Isaac. Agora, Deus precisava testar o coração de Abraão, não porque Deus não soubesse como Abraão se comportaria, porque Deus sempre foi onisciente, ele sempre soube das coisas, mas ele queria mostrar para Abraão o quanto Abraão estava pronto, o quanto Abraão estava preparado, o quanto Abraão estava disposto para colocar Deus como prioridade absoluta na sua vida. Então Deus prova Abraão. O amor de Abraão por Deus, será que era maior do que o amor que ele tinha por Isaac? E é aí que começam as interrogações na nossa cabeça. Deus, ele deseja ocupar o primeiro lugar na minha e na sua vida. Deus, ele quer que você o ame mais do que a sua esposa, mais do que seus filhos, mais do que o seu emprego, mais do que a sua amizade. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. E enquanto você e eu não entendermos isso, nós estaremos sujeitos a sermos provados por Deus, porque Deus quer que nós entendamos isso. Será que eu estaria disposto a abrir mão da minha esposa por amor a Deus? Será que eu estaria disposto a abrir mão do meu filho por amor a Deus? Será que você estaria disposto a abrir mão do seu esposo, do seu pai, da sua mãe por amor a Deus? Aí você pode estar se perguntando: mas por que Deus pediria alguma coisa desse jeito? Por que Deus ia pedir para eu abrir mão do meu filho? Não, Deus não quer que você abra mão do seu filho. Assim como ele não permitiu que Abraão matasse Isaac. Ele só quer ver o meu coração, ele só quer ver o seu coração. Se você colocar Deus como prioridade na sua vida, você vai ver que Deus não quer tirar nada de você. Muito pelo contrário, ele quer te dar e te dar em abundância. Então a primeira prova que Deus queria que Abraão entendesse era que Deus precisava ser na vida dele a prioridade absoluta, a coisa mais importante. A segunda coisa que Deus queria testar, mas não testar para que ele, Deus, tivesse conhecimento, mas para que o próprio Abraão pudesse reconhecer isso, ele disse assim, ó, quando Abraão levantou o punhal para sacrificar o seu filho, Deus falou: agora eu sei que você teme a Deus. Claro que Deus já sabia o tempo todo, mas, em outras palavras, seria como se Deus estivesse dizendo: agora você entende que realmente o seu coração está voltado totalmente a mim. A esperança e a expectativa que Abraão tinha no cumprimento da promessa. Quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac, Deus queria que Abraão entendesse o seguinte: enquanto Isaac não tinha nascido, Abraão estava esperando em Deus, esperava em Deus para ser o pai de uma grande nação. Depois Isaac nasceu. Quando Isaac nasceu, será que o coração de Abraão agora continuou firmado em Deus? Ou Abraão falou: bom, agora que meu filho já nasceu, eu não preciso mais de Deus, porque agora é comigo e com Isaac. Deus não precisa mais interferir nas nossas vidas. Abraão poderia ter pensado nisso, mas Deus queria que Abraão entendesse: não se trata de você, não depende de você. Sou eu que fiz a promessa e eu farei de você uma grande nação. Por isso eu dou a hora que eu quero e tiro a hora que eu quero. Mas quando Deus pediu para Isaac aquilo que seria o seu único recurso, a sua única esperança de ver a promessa de Deus cumprida, e Abraão não negou a Deus, então Deus dá continuidade agora à promessa que ele havia feito para Abraão. Por ser um devocional, nós não podemos ficar aqui muito tempo. Então não dá para eu
esmiuçar mais essa palavra. Tem tanta coisa que poderia ser dito aqui, mas eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: coloque Deus como primícia absoluta na sua vida. Que Deus possa ser tudo na sua vida. Que Deus esteja acima do seu trabalho, acima do seu dinheiro, acima da sua família, acima das suas vontades. Coloque Deus acima de tudo, entendendo, Deus não quer tirar o que você tem. Deus quer que você tenha e tenha em abundância. Ele só quer que você o ame acima de todas as coisas que Ele te dá. Se até aqui você tem sofrido, se até aqui você tem lutado com suas próprias forças, se até aqui você tem tentado fazer do seu jeito, é porque você ainda não depositou a sua confiança totalmente em Deus, e Deus está te provando até que você entenda isso. E pode ter certeza, para eu estar pregando isso para você, Deus está falando primeiro isso ao meu coração. Eu preciso entender essa verdade e viver essa verdade. Por isso eu quero orar agora pela minha vida e orar pela tua vida, para que nós possamos aprender a colocar Deus como a primícia da nossa vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é santa, que é justa, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Eu te louvo, Pai, por esta palavra bendita e maravilhosa que o Senhor nos deu, e quero te dizer, Pai, é uma palavra confrontadora. É uma palavra difícil, Pai, de nós aceitarmos. É difícil de nos colocarmos no centro da tua vontade, é difícil ficarmos na total dependência do Senhor. Eu sei disso, Pai, porque é isso que eu tenho vivido todos os dias. Mas, Pai, o Senhor, além de ter deixado a história de Abraão, que era um homem comum, mas que ele saiu da mediocridade para viver o extraordinário, assim o Senhor provou o seu amor para conosco, nos dando o seu único filho, seu filho unigênito. E ele sim não foi poupado. Ele foi até o fim, ele morreu, foi oferecido como holocausto, porque o Senhor nos ama. O Senhor deu o seu único filho para morrer na cruz por nós. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo não nos permita fazer pouco desse sacrifício, que o Teu Espírito Santo possa trazer em nós a verdadeira razão para Te amarmos, a verdadeira razão para Te servirmos, entendendo que o Senhor é Deus, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda glória. Pai, não nos deixe Te amar e Te servir simplesmente pelo medo de irmos para o inferno. Não nos deixe Te amar e de servir ao Senhor simplesmente por aquilo que o Senhor pode fazer por nós ou por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas que nós possamos Te amar com um coração grato por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo o que o Senhor é. Por isso nós Te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero abençoar essa pessoa que está assistindo esse vídeo com a Tua bênção, dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Se esse vídeo tem abençoado a sua vida, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amanhã ainda é sexta-feira, temos mais um vídeo ainda essa semana, então amanhã, se o Senhor nos permitir e estivermos vivos, estaremos de volta com mais um Café com Fé. Até lá!